Bom dia, sétimo A, boa tarde, sétimo B. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o processo de industrialização. E agora chegamos no último módulo do terceiro bimestre, que é o módulo 13, Industrialização, a indústria brasileira. Então vamos entender como se deu o processo de industrialização aqui no nosso território, tá bom? Então, acompanhando aí o tópico do resuminho que eu coloquei para vocês darem continuidade aí ao estudo, né, e acompanhar tanto na apostila quanto aqui na explicação. O primeiro tópico que eu coloquei para vocês foi o século XX. Então, o século XX foi o início do século XX, foi o momento que teve maior desenvolvimento e crescimento populacional. Então, lembrem-se que é um pontinho influenciando o outro. A partir do momento que eu tenho uma população aumentando significativamente, outros setores também vão ter um desenvolvimento. Nesse caso aí foi a industrialização. A industrialização brasileira vamos dividir em 3 etapas diferentes. O início do processo da industrialização, né, de comércio, que a gente pega o período colonial, onde tinha a metrópole, nós enquanto colônia exportando produtos para desenvolver a metrópole, e depois segunda fase do desenvolvimento da indústria, que é um dos mais importantes, onde realmente houve o início do processo de industrialização aqui no nosso território, as primeiras indústrias e o desenvolvimento da indústria, e depois a terceira fase depois dos anos 2000, então é bem recente. Então a primeira fase que eu coloquei para vocês, ela vai de 1808 a 1914. Então essa fase era o início das relações econômicas, né? Quando a gente fala de economia, a gente está falando de dinheiro, né? De troca de algo por um valor. Ou lá no início, como era feito as trocas de mercadorias. Era uma atividade econômica, tá bom? Então as relações econômicas, como se dava? Nós éramos colônia. Colônia de quem? Da metrópole, né? Que são os países europeus e especificamente, no nosso caso, Portugal. Então, qual foi esse processo que vocês já viram um pouquinho lá em história, lá no início do desenvolvimento aí do nosso território, inclusive? Então, a metrópole, né, que no nosso caso era Portugal, ela vinha aqui na colônia, que éramos nós, o nosso território, e ela levava produtos. Então, produtos, recursos naturais para a metrópole. Então, incluía madeira, né? O início aí, pau-brasil, incluiu depois no segundo momento os minérios e ainda no terceiro momento o café, que era um produto muito importante que nós inclusive já vimos sobre a importância do café nesse momento aí do crescimento e do desenvolvimento industrial no nosso território. Depois a gente volta. Então esse era o primeiro momento aí das relações comerciais entre a metrópole e nós que éramos a colônia, ok? Então isso daí aconteceu até o início aí do século XIX e surgiram as primeiras indústrias. Lógico que não indústrias como conhecemos hoje, né? Altamente tecnológicas, cheia de recursos e de uma produção muito acelerada. Era uma forma diferente. A segunda fase do processo de industrialização aqui no nosso território, ela se deu de 1914, em média até 1955. Então, nessa fase, aconteciam eventos históricos no mundo importante. No caso, foi a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse momento, o que aconteceu? Nós, enquanto colônia, né, enquanto território, não exportávamos mais os produtos. E na impossibilidade de exportação dos produtos nesse período, então, que gerou uma crise econômica aí, o que aconteceu? As grandes elites aqui do nosso território, elas passaram a investir no processo de industrialização.
Então, passaram a investir nesse setor, no início do processo de industrialização. E o que impulsionou esse processo de industrialização crescer cada vez mais? Já vimos um ponto importante da economia do nosso território, onde o principal produto exportado pelo nosso território era o café. Então, foi a era aí do café. Então, o que fazíamos? Produzíamos o café e exportava para outros países. Então, assim gerava a nossa economia. E teve uma grande crise econômica em 1929. É a famosa crise de 29, que provavelmente vocês também já viram história, e se não viram, vão aprofundar mais lá com o professor Edson. Então, a crise de 29, o que aconteceu? Houve a desvalorização do produto, que era o café. E com a desvalorização desse produto, não compensava mais acontecer a exportação, então exportar esse produto para outros países. Então, as elites nacionais, as elites aqui no nosso território, os lucros obtidos anteriormente com a exportação de café foi investido ativamente no quê? Na indústria. E assim se deu o processo acelerado de desenvolvimento da indústria do nosso território. Então, as famílias, grandes famílias que produziam, a elite brasileira, dono das grandes produções das fazendas de café no período, investiram no início do processo de industrialização. Então, foi nessa segunda fase aí, por volta de 1930, né, um pouquinho depois, que houve um maior crescimento, começou o maior crescimento da industrialização no nosso território, ok? Então, o que impulsionou o processo de industrialização foi o café. A terceira fase da industrialização no nosso território, ela acontece de 1956 até por volta de 2000. Né, que aí a gente entra, na verdade, uma quarta fase, ou na indústria moderna que a gente tem hoje. Mas essa terceira fase, ela foi muito importante. Então, de 1956, em média, até 2000. Então, nesse período, as tecnologias começavam a surgir, né? Então, tivemos aí um período de surgimento das grandes tecnologias. Quando eu falo tecnologias, né, lá em 1956, quais eram essas tecnologias? Maquinários. Então, máquinas que passam a substituir a mão de obra do trabalhador, agora por uma produção com maquinários, onde a produção era cada vez mais acelerada. Em todo esse período, a indústria passou a se desenvolver cada vez mais. Então, a gente fala que a terceira fase da industrialização no Brasil é da intensidade do desenvolvimento industrial, onde aconteceu um boom da industrialização, né? O crescimento, maior número de produtos feitos lá nas indústrias, os produtos passaram lá daquela fase que nós já vimos que era do artesanato, do manufaturado, que já era um pouquinho mais desenvolvido, para industrial, indústria em larga escala. O que isso significa? Que era produzido muito, né, em quantidade, o mercado. Mas para ser produzido muito em quantidade, tinha o quê? Matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Lembrando que quando nós falamos de indústria, é um ciclo. Então, se um desses elementos do ciclo aí da industrialização falhar, acontece uma crise. Então, se produzir e não tiver mercado consumidor, é um problema. Se produzir em excesso e ninguém consumir, é um problema. Se faltar o produto, né, não ter disponibilidade para o mercado consumidor, também é um problema. E nesse período da terceira fase da industrialização brasileira, aconteceu uma situação bastante diferente, que impulsionou ainda mais esse desenvolvimento da indústria, que é um investimento estrangeiro. Então, outros países já desenvolvidos num terceiro setor da economia, onde são países ricos, com um grau de industrialização elevado, de tecnologia muito mais moderna do que a nossa, passaram a investir aqui na industrialização do Brasil. Ok? E aí surge a implantação das multinacionais ou das transnacionais. Quem são as multinacionais ou as transnacionais? São grandes empresas
Empresas gigantescas de países desenvolvidos que instalam a sua produção nos países subdesenvolvidos. Mas por que existe esse processo de instalação da indústria, da fábrica, nos países desenvolvidos? Então, nos países desenvolvidos tem o quê, né, para ser implantada essas indústrias? Tem mão de obra barata, matéria-prima abundante e mercado consumidor. Então, esses 3 pontos, além do paraíso fiscal, né? O que é esse paraíso fiscal? Um incentivo da vinda dessas grandes corporações para o nosso território. Então, houve nessa terceira fase do processo de industrialização brasileira um investimento internacional. Então, outros países investindo na industrialização aqui. Mas se outros países passam a investir na industrialização aqui, é positivo para nós? É positivo para nós. Até porque grande parte da nossa economia gira em torno da indústria. Então, podemos dizer que o nosso país é um país industrial. Grande parte da nossa economia gira em torno da indústria, diferente de outros países, né? Mas quem sai ganhando com isso? Sim, quando uma indústria transnacional, multinacional é instalada no nosso território, gera empregos, se faz a economia circular. No entanto, a gente pode entender, entre aspas, né, que a maior parte desse lucro, quem vai lucrar mais com essa implantação das indústrias, não somos nós, enquanto território que está sendo implantada a indústria, e sim o dono dessa grande corporação, que são indústrias de países desenvolvidos, ok? Aí, o próximo tópico que eu coloquei para vocês é a indústria brasileira do século 21. Então, já é nessa nova geração, né? O que aconteceu com a indústria? Então, a questão da tecnologia, computadores, agora, né, a era da robótica, ela não iniciou lá nessa terceira fase da implantação do desenvolvimento industrial. Então, a gente pode dizer que o início aí de um grande processo de crescimento, implantação de tecnologias no processo de industrialização veio depois aí de 2000 mesmo, ok? Onde a tecnologia passou a ser mais acessível, onde o processo de industrialização passou a se modernizar cada vez mais, onde a robótica e a rede de computadores, assim como a economia, se intensificou ainda mais. E esse processo não parou, né? Tanto que a gente atualmente fala que a gente está no processo da industrialização 4.0. O que isso significa? Uma industrialização cada vez mais moderna, cada vez mais tecnológica, cada vez mais robotizada. Eu comentei na aula com vocês hoje sobre as nossas aulas de robótica. Então, no colégio nós temos aula de robótica, certo? Vocês já questionaram os pais de vocês se lá na época deles, aí na década de 80, 90, mais ou menos, se eles imaginavam, né, que em algum momento aí nos 30 anos seguintes teria a escola acesso a aulas de robótica? Provavelmente não, até porque naquele período nem era acessível assim redes de computador, os aparelhos em si, os aparelhos eletrônicos e redes de computadores, internet. Então teve um avanço muito acelerado e esse processo não parou, continua. Então a indústria brasileira no início do século XX, aí eu coloquei parque industrial, ampla variedade e localizada no centro-sul de implantação. Se observarmos um mapa de distribuição da indústria no nosso território, nós vamos perceber que ela tem uma concentração específica. Então, a região mais industrializada do nosso território é a região sudeste. É a que tem maior número de indústria, ok? E podemos ainda fazer uma outra subdivisão dessa região mais industrializada do nosso território, que a gente chama de região centro-sul, né? O que é região centro-sul? Pega toda a região sudeste, parte da região centro-oeste e a região sul do nosso país.
Então essa é a região mais industrializada, que tem maior número de indústrias. Ah, mas eu vi uma reportagem que falava que tem região se industrializando na região norte e nordeste. Sim, mas quando nós falamos de concentração, a maior concentração está aqui, ok? Por vários motivos. Então, tem a questão lá do café, onde eram as grandes fazendas de café, principalmente na região sudeste, que teve o primeiro desenvolvimento industrial e a implantação das primeiras indústrias. Tem a questão do escoamento dos produtos, que está próximo ao litoral, né, por onde era exportado e ainda é alguns produtos por via marítima exportados esses produtos. Então tem essa geolocalização, a concentração das indústrias nessas regiões, ela tem um fator histórico, sem contar que também a industrialização influencia a urbanização, então o surgimento aí, o desenvolvimento das cidades. Então, consequentemente, onde temos essas regiões com uma concentração muito grande das indústrias, temos também a concentração dos grandes municípios, dos grandes centros urbanos. Cadê? Esquema. Na página 258 e 259, tem um esqueminha que eu coloquei para vocês observarem. Então, esse esqueminha, ele mostra Brasil, setores industriais de destaque. Então, é uma imagem aqui, um infográfico bem didático, né? Onde mostra os principais setores, os principais tipos de indústrias aqui do nosso território. Então tem a indústria siderúrgica, a indústria aeronáutica, a indústria petroquímica, a indústria automotiva e a indústria de energia renovável. Então essas são algumas das principais aí do nosso território, ok? E na página 260 tem um mapa que ele vai mostrar a distribuição das indústrias no Brasil. Então, onde tá o que eu acabei de falar para vocês, onde tem a maior concentração dessas indústrias aqui no nosso território. E aí, o último tópico, e não menos importante, até porque é uma necessidade e uma consequência, é o tópico da indústria e o meio ambiente. Então, falamos já nas aulas anteriores o que é a base da indústria. Então, a base de qualquer indústria existem ali os recursos naturais. Então, os recursos que são retirados da natureza. Então, já vimos os recursos minerais, os recursos energéticos, né, os recursos naturais como um todo, que é a água, enfim, diversos tópicos que a gente já tratou desse assunto. Então, eu coloquei aqui para vocês: tecnologia ultrapassada, degradação no entorno das fábricas, despejo de poluentes e depósitos inadequados. Então, a indústria, ao longo do seu desenvolvimento e utilização dos recursos naturais, e ela depende dos recursos naturais, ela causou e causa grande destruição e devastação no meio ambiente. O que isso significa? Significa que nós, seres humaninhos, e a indústria, o que nós desenvolvemos, nós necessitamos de recursos naturais, ok? Mas a ciência está cada vez mais avançada e pesquisando formas de utilizar esses recursos naturais da melhor forma possível, com o menor impacto possível. Então, as gerações futuras aí da indústria, o desenvolvimento da indústria, ele vai ter que começar a pensar na questão do meio ambiente, até porque nós, seres humaninhos, já destruímos tudo e mais um pouco que pudemos, né? Então agora é um momento de rever essas situações. E aí, quais são os problemas ocasionados pela indústria em relação ao meio ambiente? A gente pode listar aqui diversos, mas agora a gente vai focar em alguns, ok? Então, tecnologia ultrapassada. Quando a gente fala de tecnologia ultrapassada, eu vou dar um exemplo básico. Então, tecnologia, quando a gente fala de tecnologia e desenvolvimento, isso significa gasto e significa investimento. Precisa de dinheiro para investir em algo melhor ali, que impacta
menos o meio ambiente e assim por diante. Então, tecnologia ultrapassada pode colocar nos filtros das indústrias, em maquinários muitas vezes que não tem uma finalidade ali com um ponto mais positivo, o despejo de dejetos, né, porque a indústria em si ela utiliza os recursos naturais e ela gera resíduos, né? Então essa tecnologia ultrapassada pode estar relacionada a isso. Degradação do entorno das fábricas. Então, dependendo do tipo de indústria aí, a degradação é maior ou menor, mas existe. É impossível ela ser nula. Ela pode ser baixa, mas não nula. Despejo de poluentes. Aí a gente pode colocar nos cursos fluviais, nos oceanos, na atmosfera. E depósito inadequado. Esse depósito inadequado, eu vou pegar até um exemplo que nós já falamos outras vezes nas nossas aulas. É uma indústria de base, então a retirada de minério de ferro lá na região de Minas Gerais, que ocasionou nos últimos 4 anos 2 grandes acidentes, né, que foi Brumadinho e Mariana. Então o que acontece? A retirada do recurso natural, né, do minério de ferro, gera dejetos, e esses dejetos eles eram estocados naqueles grandes lagos, grandes reservatórios, que acabou acontecendo esse acidente todo, que acabou sendo um acidente social gigantesco por conta das pessoas ali afetadas, né, tanto em relação aos óbitos que ocorreram, quanto em relação ao conjunto geral que atinge a sociedade. Os impactos ambientais que foram gigantes, e a ciência até agora não conseguiu falar especificamente o quanto esse impacto ambiental gerou aí descontrole, né, e o quanto tempo isso vai demorar para a natureza recuperar e formas de minimizar esse problema. Então a indústria, ela é a base da nossa economia, nós necessitamos da indústria, a tecnologia está cada vez mais avançada e criando mais maquinários e produzindo mais. Nós, enquanto consumidores, estamos consumindo mais, mas vai chegar um momento em que não vai dar mais. Então a ciência ela vai ter que encontrar formas de continuar a produção, continuar a utilização de recursos naturais, mas impactando o mínimo possível da natureza. Ou uma outra forma que é muito inteligente, que a ciência já descobriu, falta colocar em prática, que é da reutilização de produtos, né? Que a quantidade de lixo que nós produzimos é gigantesca. A quantidade de lixo que a indústria em si produz para chegar lá um material, produto final para você também é gigantesco. E sabemos que grande parte aí dos resíduos, né, produzidos tanto na fabricação de produtos quanto o produto final, a natureza não absorve e desaparece. Então é um processo muito complicado. Então é isso por hoje. Nosso último módulo do terceiro bimestre. Façam um resuminho de vocês e estudem, não deixem acumular para depois. Então, esse momento estamos naquela ansiedade de um retorno. Espero que, se houver o retorno, que ele seja seguro para todos nós e que voltamos para a escola, para o ambiente escolar, além de insegurança, já com todo esse nosso trabalho que foi remoto até aqui por enquanto, que ele tenha sido absorvido e a gente consiga dar continuidade aí da melhor forma possível. Ok? Tchauzinho, até mais!